Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez e o tópico dessa vez é a crise contemporânea dos modelos de atenção à saúde. Não é a crise da saúde. Se fosse a crise da saúde, nós falaríamos de roubalheira, de corrupção, de desvios, de aplicação do dinheiro em situações ridículas, do subfinanciamento, do legislativo utilizando como refém a saúde. Enfim, a história seria outra. E você já sabe o spoiler dessa aula. Quando nós falamos de modelo de atenção à saúde, existe um suprassumo, que é o trabalho em rede. E não vai ser diferente, já que você está estudando para esse concurso que pressupõe que você já entenda a essa altura do nosso curso, que é governança. Eu sou tão apaixonado quanto vocês, espero que vocês vejam isso, percebam isso, contagiem. A governança ela vai funcionar principalmente no processo de rede. Quando você não tem essa estrutura de rede, esse espaço de negociação, eles se tornam mais um balcão de negociação do que necessariamente um campo para você articular iniciativas, perfeito? Então, o foco aqui não é falar dos problemas da saúde, e sim dos problemas dos modelos anteriores de gestão e de atenção, perdão, os modelos de atenção à saúde. Quais são esses problemas? Fragmentação, isolamento, perda de dinheiro, porque você vai ter janelas, você vai ter sobreposições, você vai ter uma eficiência muito menor. Quando você trabalha com rede, qual que é o resultado? Economia de recursos, ganho de escala, a ideia de economicidade vai estar aqui, uma articulação maior de atores, uma intersetorialidade mais adequada, mais afinada com o que o próprio Estado ou com que a União ou com o município pode oferecer. Então, nós vamos ter aí, ao invés de uma visão piramidal de referência e contra-referência, entre a atenção básica indo para alta complexidade e depois voltando, por exemplo, atenção básica, média complexidade, alta complexidade, nós vamos ter pontos dessa rede onde o sujeito vai caminhar, perfeito? Vai transitar. E aí, nesse ato transitar, nós vamos ter informações compartilhadas, nós vamos ter vários profissionais atendendo o caso. É o que a saúde precisa, de uma atenção melhor. Eu acabei de resumir tudo, não sei se você percebeu. Calma, calma. Tem um motivo de eu gravar esse vídeo e não deixar tudo para casa, e eu quero que você acompanhe comigo agora. A crise contemporânea dos modelos de atenção à saúde. O padrão ouro é feito pelo CONAS, como sempre, e até a parte de judicialização nós vamos ver a partir do próprio CONAS, e é a melhor discussão, na minha modesta opinião, sobre esse assunto. Tem um cara que é fantástico nisso, que vai ser a base dessa cartilha. É uma cartilha, está nesse link daqui. E, gente, dentro dessa cartilha, o que vocês vão ver? Vocês vão ver esse cara chamado Eugênio Vilaça. É a maior referência do Brasil dentro desse campo. É um defensor constante desse processo de trabalho em redes. Então, é patrimônio do Brasil. Esse cara é patrimônio do Brasil. Se vocês quiserem, baixem nesse site do SlideShare a apresentação dele para acompanhar melhor a nossa aula. Perfeito? Aliás, para acompanhar a sua leitura, porque a própria aula já está terminando daqui a mais 3 ou 5 minutinhos. Vai ser bem rápido mesmo, eu prometo. E a ideia assim, gente, é que esse Eugênio Vilaça ele vai defender, custe que custar, a ideia de redes. Ele está certo, para fins de concurso vai estar. Na vida real, também. O cara é um fera, velho. De verdade, de verdade. Vamos lá, então? Vamos direto aos pontos principais dessa mega publicação. E só nos interessa a introdução, que traz a discussão conceitual. Depois, o que vem depois disso, na minha modesta opinião, você pode ler. Eu não recomendo, mas você pode ler. Vai tratar mais de uma digamos, uma visão mais academicista do que uma visão geral. Uma visão, pontualmente nessa situação, assim e tal, que eu acho que dá para deduzir. Se não der, aí nós entramos num abismo. Tipo, é impossível que você decore tudo que tem ali. Então, a melhor aposta ainda está dentro dessa, apenas na introdução. Essa introdução vai falar da crise caracterizada pelos modelos anteriores, relacionados aí com a ideia da ditadura, o modelo de atenção médica alocêntrico, hierarquizado, verticalizado. Você já estudou tudo isso conosco aqui no nosso curso. Perfeito? As condições de saúde vão ser subdivididas em condições agudas e condições crônicas. Então, um modelo de atenção à saúde tem que considerar bem as condições crônicas. Aqui está a diferenciação entre condições agudas e condições crônicas. Você já leu esse PDF, então você sabe exatamente do que eu estou falando. Se você não leu ainda, por favor, deveria ter dado esse aviso no início da nossa aula. Minha recomendação é que você pause a aula e leia todo o PDF. Você vai ter um melhor aproveitamento aqui do que nós estamos falando. Perfeito? Então, o modelo anterior, ele tinha um foco maior nas condições agudas e ele lidava muito mal com condições crônicas.
O modelo de trabalho em rede lida com qualquer tipo de condução, qualquer tipo de condição. Seguindo, tudo isso aqui é para a tarefa de casa, conforme prometi e falei, e aí vai ter uma defesa intransigente das redes de atenção à saúde. É o modelo que você vai defender sempre para reduzir essa hierarquia, ajudar em absolutamente tudo. Gente, os princípios do SUS, eu não sei se essa foi a ideia, porque assim, de verdade, isso não vai cair na sua prova não. Mas a ideia do trabalho em rede é uma ideia que ela é relativamente recente. Eu arrisco dizer que ela ganhou força e ganhou um consenso legislativo pós-Constituição Federal. E a própria Constituição, a melhor maneira dela ser expressa, e as leis orgânicas, é através do processo de rede. Então, quando você vê o processo histórico, o Eugênio já existia, já estava publicando um bocado de coisa, desde 1993 ele vai ter um bocado de coisa lá, mas assim, não tinha essa força total, não tinha toda essa força. E faz todo sentido do mundo, parece que tudo foi articulado para o trabalho em rede em si, ou foi sendo direcionado para isso. O Eugênio vai defender isso aqui em zilhões de publicações, essa mesma imagem, a estrutura operacional das redes de atenção à saúde. Então ele vai falar dessas redes temáticas, são 4 redes temáticas. Eu queria que você passasse, sei lá, 50% do seu tempo olhando para essa imagem, 50% do tempo que você vai dedicar ao estudo desse tópico que nós estamos vendo aqui, a partir da atenção primária à saúde. Aí você tem aquele conceito que a atenção primária à saúde é a organizadora da rede. É a organizadora da rede. A atenção primária à saúde é a organizadora da rede de atenção à saúde, de um modo geral. Então, vai passar para alta complexidade, média complexidade, passa pela atenção primária. Sempre vai ter essa referência. E aí, na defesa do Eugênio, nós vamos ter, ok? É o Eugênio Vilaça Mendes, o último sobrenome dele é Mendes. Ele se referencia, de tão fera que o cara é. Nesse caso é. Eu queria que você guardasse o nome dessas redes temáticas, a rede 1, 2, 3 e 4. Perfeito? Porque é difícil não guardar. É bem simples. Essas redes temáticas, então, elas vão, de forma transversal, lidar com os sistemas de acesso, com sistemas de apoio, sistema logístico. Deixa eu ver se eu consigo grifar aqui. Com essa cor fica complicado, né, professor? Então, vamos... Verde, pronto. Verde não tem. Sistemas logísticos transversalmente com os sistemas de apoio. Essas redes de 1 até 4 vão lidar com isso. Perfeito? É uma forma diferente de lidar com aquela visão que a gente tinha antes só da pirâmide. Embaixo nós tínhamos a atenção primária, depois a média complexidade, lá em cima a alta complexidade. Olha como isso aqui é zilhões de vezes mais complexo. Certo? Seguindo aqui com a nossa apresentação, essa rede vai trazer o conceito que é concursável de classificação de risco para o estabelecimento de prioridades. Então, cara, todo mundo está no mesmo nível de gravidade? Não. Sabe aquela história de usar as pulseirinhas e tal? Até o início da pandemia se usava, bem no iniciozinho, depois pararam, pelos motivos óbvios, e alguns estados não voltaram a utilizar as pulseiras aí de classificação de risco. Mas isso vai servir para organizar a rede. A classificação de risco é o organizador da rede. E aí, dentro desses modelos, nós vamos ter um modelo de atenção crônica, tradução literal, do Chronic Care Model, que constitui um modelo mais fundamentado que deu origem a diversos outros. A nossa visão de rede, aliás, a visão do Eugênio, é baseada nesse modelo de atenção crônica. Tá? Ele traz críticas também. Apesar de uma ampla difusão desse modelo, é bom estar atento à advertência de um dos seus principais criadores. O modelo de atenção crônica não é uma panaceia, mas uma solução multidimensional para um problema complexo. Não é aquela coisa de tipo, você manda para lá, que manda para cá, e a pessoa se perde na burocracia. Não, você vai mandar para lá porque você tem profissionais que precisam atender esse sujeito. Ok? Modelo de atenção crônica é baseado nisso daqui, é uma integração do modelo de saúde, da rede de saúde, junto à comunidade. Aliás, a própria comunidade vai fazer parte disso. Perfeito? E aí, claro, precisa de uma mudança de mentalidade, uma mudança de todo mundo diante desse tipo de situação. É preciso uma ativação muito forte, treinamento constante da galera. Você já deve ter lido isso aqui. Tá certo? E aí a gente já vai entrar no último tópico, judicialização da saúde. Também sai do CONAS. Eu tive esse cuidado. Aliás, sai do CONAS sim, sai do próprio CONAS, está aqui ó, o endereço. Eu tive esse cuidado porque acaba sendo a maior referência em publicações para concurso do Brasil. Então, só nós estamos estudando isso e o Eugênio também. Ele lê tudo já. Acredito que esteja vivo ainda nesse momento. Até o ano passado acho que estava.
Judicialização da saúde. Qual que é o problema da judicialização? Nós já vimos em aulas passadas que no Rio Grande do Sul a grande judicialização se dá para a obtenção de medicação. Minha mãe quase judicializou já um processo, e aí quando você pensa em judicialização, você está falando aí no sentido de entrar na justiça para garantir que o SUS ofereça o dinheiro. E a lógica ela é bem cruel, porque assim, minha mãe quase entrou na justiça para conseguir um remédio que custa 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. Mas o SUS tem um genérico, custa 300, por que não usa o genérico e tal? Está utilizando lá, enquanto isso, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Está utilizando o genérico, começou recentemente, e o tratamento, todo custa 5 milhões. Entrou com processo administrativo, ameaça de advogado contra a Unimed vai regressivamente contra o SUS. Galera, sempre vai sobrar para o SUS nesse tipo de situação. E essa judicialização ela é constante, ela vai aumentando, ela vai aumentando gradualmente. Por quê? Essa ideia de substituição, que é um dos princípios do SUS, a terapia de substituição medicamentosa é, cara, eu vou fazer mais com algo que dá um efeito colateral maior? Dá. Uma medicação que, tipo, não atinge os efeitos e resultados esperados? Tudo bem, mas é mais barato. Um tratamento que vai custar 16, 17 mil, que poderia custar 5 milhões, né? Lembrando que cada ampola custa, no caso dela, 300 reais. E o que a gente faz? A gente estuda isso para concurso. Não tem muito o que fazer, não, na vida real. Então, tem uma quantidade crescente de medicações sendo testadas. A judicialização é para medicamentos que são aprovados, às vezes pela própria Anvisa, que são aprovados, que estão na lista, mas que estão disponíveis. São judicializações também para medicações que não estão aprovados no Brasil, mas estão aprovados pelo FDA, já são medicamentos correntes fora do Brasil. Gente, só posso dizer isso. A aprovação de medicações no Brasil é um balcão de negociações. Não espere ciência. Bota o pezinho no chão. Não espere ciência. Então você vai encontrar aí algumas polêmicas com relação a vacinas chinesas que entraram no Brasil e eram ampolas de água. Estou falando de coisa que aconteceu em 2015, 2016. E era uma medicação nova lá para câncer e tal. E entrou no Brasil. O Brasil comprou, porque o Brasil é bom para fazer isso. Ele compra mesmo, acreditando na palavra dos vendedores. É besta. E a gente que se lasca todinho. Então, tem lobby, tem tudo que vocês imaginarem, porque é Brasil. Porque são seres humanos. Lá fora também. Não acho que é uma coisa científica, não. Voltando para cá, nós ainda temos a questão da judicialização de medicamentos que são experimentais. Então, aquela coisa da medicação, para você comprar ampolas de uma medicação para alguém que sofre epilepsia, são ampolas baseadas na maconha. Não é na maconha em si, é no cânhamo. Desculpa, é na própria maconha, no THC, numa molécula só que talvez traga resultado. Tem que testar. O SUS vai dizer, não tenho dinheiro. Aí você vai para o gestor municipal e vai dizer, não tenho dinheiro. Lei de responsabilidade fiscal e tal. Aí você tem que entrar na justiça para garantir que essa medicação seja oferecida. Então, é uma luta muito grande dos laboratórios que não são bonzinhos e não são os mocinhos da história, com os gestores que também não são bonzinhos ou os mocinhos da história, com o Poder Judiciário, que também não... A galera do Poder Judiciário não representa aí os mocinhos da história, mas a população sofre. Vamos voltar para cá. O que eu trago aqui são queixas de gestores, quem é político é gestor, certo? No campo da saúde. Então, eles cumprem o papel político. Eu vou falar só dos pontos principais, porque é bem rápido aqui, mas eu já posso fazer um resumo. O que a galera quer é dinheiro. E você vai ver que isso vai ficar bem constante. A reclamação é, falta dinheiro, então vai me obrigar a fazer um negócio desse e tal. O problema não é planejamento, não é organização, não é uma discussão com participação social sobre o que de fato é necessário, não é um estudo sobre os processos de judicialização. Gente, eu não consigo oferecer, eu gostaria de oferecer, mas eu não tenho dinheiro. Ô, União, será que você me dá mais dinheiro? Eu já acompanhei, não foi uma ou duas vezes, centenas de vezes isso acontecendo na União aqui, quando fazia um trabalho em parceria com o Ministério da Saúde. É super comum um gestor de saúde vir aqui para Brasília com a mesma história. Mas quem é o culpado? Gente, não tem mocinhos. Olha só, voltando aqui para falar da nosso tópico, judicialização na saúde, dei um panorama geral, mas a versão oficial é o que você vai ver aqui no texto. Na visão do juiz do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, Marcos Salles, cada magistrado tem uma visão microindividual do processo e, assim como qualquer profissional de saúde, não quer ter em sua consciência a culpa por um óbito. Então, ao invés de ele fazer um estudo mais aprofundado disso, até pela falta de tempo,
ele tende a conceder. Sendo assim, esclareceu que o Poder Judiciário tem feito grande esforço para focar sua atuação em uma macrovisão do SUS. Conhecemos pouco, o juiz falando isso, são seres humanos igual. Conhecemos pouco as dificuldades de quem administra esse sistema, que é um dos maiores do mundo, e estamos nos empenhando para entendê-lo melhor a partir de uma visão dialogada entre os profissionais envolvidos em todo o processo. Nós devemos atuar em colaboração até mesmo nesses momentos mais radicalizados. Ok? E a ideia é, o juiz tem pouca ideia do que é o SUS e acreditam que ele é muito pior do que realmente é. Então, é uma cartilha, uma publicação, na verdade, não é uma cartilha, com uma série de opiniões de pessoas que influenciam tanto do lado da justiça quanto dos gestores de saúde. Aí temos esse cara aqui, segundo Gabardo, o cara que está, eu quase, graças a Deus, quase trabalhei com ele, não trabalhei, foi uma orientação divina. Envolvido em alguns escândalos recentes, não sei se vocês acompanharam, depois da prova vocês colocam na internet. Cara, a gente pula fogueira às vezes e não sabe, às vezes reclama com Deus e diz, bicho, queria, por que eu não fui, por que não deu certo, tal, por que me seguraram? Aí depois, meses depois, você fica feliz. Foi o que aconteceu comigo. Segundo Gabardo, o principal desafio é conseguir distinguir uma ação judicial justa em que o Estado deveria efetivamente fornecer determinado medicamento ou determinado procedimento e não o fez por alguma razão daquela ação considerada como uma solicitação fora da normalidade. A exemplo dos medicamentos que não estão autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ok? E aí você, como um profissional da governança que vai trabalhar com isso, que vai ter esse tipo de conhecimento aí na Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, o que você vai fazer? Caso você trabalhe com isso, o que é muito difícil, gente. Geralmente quem trabalha com isso é um indicado, é um comissionado político. Dentro da estrutura estadual, não sei como é que é no Rio Grande do Sul, não tenho esse conhecimento atualizado. Já tive, mas não hoje em dia, não posso falar do momento atual. Mas, de um modo geral, no Brasil inteiro, é um cara comissionado. Então, deveria ser um servidor público, eu faço a defesa. Deveria, porque ele está estudando. Ele sabe mais, geralmente sabe mais. Ok? E, enfim, só isso. São as críticas que a galera vai fazer aqui. Eu acabei resumindo até demais, né? Então, tem nesse mesmo material, eu coloquei o link. Deixa eu ver se eu coloquei o link. Coloquei. Dá uma clicada lá e veja isso. Então, a galera reclamando da questão, a gente entra no teto orçamentário e não consegue ter acesso a isso. Às vezes tem que importar, é difícil, precisa da comprovação científica. Eles não estão errados. A gente está numa democracia e isso permite uma série de opiniões, mesmo que divergentes. Mas a ideia aqui a realidade é muito complexa para só o judiciário entender o que está acontecendo, para só o gestor político comissionado ali saber o que está acontecendo, para só o médico que está encaminhando saber o que está acontecendo. De verdade, de verdade. Ele não é o suprassumo, não. Ou só para o servidor público que passou no concurso lá para a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul saber o que está acontecendo. Até a judicialização deveria ser trabalhada em rede. E aí nós vamos ter algumas iniciativas em alguns estados brasileiros nesse processo. Mutirão, então, para isso, do judiciário, convidando pessoas, representantes, pessoas que estudaram, e aí eu falo do servidor público, vou defender sempre, até para tirar dúvida, para ter uma orientação, processo com alguns pequenos sistemas de informação. Mas, gente, de verdade, isso é nada. É menos de 0,5% do que acontece no Brasil. A gente deveria ter isso como exemplo. Talvez você entre aí na Secretaria Estadual de Saúde e mude essa situação, essa realidade. Tranquilo? Galera, esse é o nosso último vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado das nossas aulas de governança. Eu repito, provavelmente 90% das questões da sua prova devam versar aí sobre a aula 1, 2, 3 e 4. É a parte mais substancial. Então, se você fez um bom curso até aqui, até as aulas 4, digamos assim, o resto dá para desenrolar fácil, fácil, fácil. Um grande abraço, fique com Deus e vamos juntos atrás da sua aprovação. Tchau, tchau.